O elemental no morro foi quando eu morava também em New Hampshire. E New Hampshire é cheia de floresta, floresta para todo quanto é lado. Você pode escolher a floresta que você vai passar a tarde. E como eu estava desempregada e já tinha mandado currículo para tudo quanto é empresa, estava só esperando resposta, eu pensei: "Eu acho que eu vou passar uma tarde, na meditando, curtindo a natureza, andando pela floresta ali, para ver se eu tenho bons pensamentos para ajudar, né". E então fui eu, peguei meu carro, meu marido não sabia onde eu estava. Peguei meu carro e fui, subir a montanha. Então era perto de uma escola, e eu fui subir na montanha, depois tinha umas escadas e lá no alto era o lugar da meditação. E aí estava lá, comecei a meditar, botei o meu mat, eu tinha um mat pequeno ali, e botei minha chave no chão, som, celular, o celular estava com som e eu comecei a fazer stretch, comecei a esticar, né, fazer uma yoga, fiz meditação, comecei a olhar para o céu, pensar na vida, cantar, aí eu comecei a cantar também. E canto para lá e olho para a natureza. De repente, enquanto eu estava ali distraída, eu vi que algo passou pela minha visão periférica. E aí eu percebi que eu não estava sozinha, eu falei: "Opa, tem alguma coisa aqui". Porque eu estava na floresta, e a floresta é cheio de, pode ter algum perigo, né, então eu fiquei mais atenta, vai que tem um gato, né, porque eles têm lá o gato, um tipo de gato mais selvagem, então eu botei o celular para gravar. Eu fiquei gravando bem, aumentei, ampliei ali e deixei o celular gravando enquanto eu continuava fazendo como se eu não tivesse percebido que eu tinha, como se para não dar a entender que eu tinha percebido, né. E aí eu fiquei ali e de repente, eu vi de novo passando, então como estava gravando, eu falei: "Opa, tá gravando, né, vai ser bom". Aí terminando, eu levantei para ir embora, eu falei: "Deixa eu ir embora que eu não quero ficar aqui sozinha", né, estava começando a ficar já de tardinha. Aí eu fui pegar minha chave, cadê a chave? Tinha sumido a chave. Aí é que eu comecei a entender, acho que não era bicho, pode ser um elemental, eles estão querendo fazer alguma coisa eles querem, né, sempre tem alguma coisa que eles querem. Aí eu falei: "Bom, eu vou começar a andar, vai que eu perdi essa chave", ainda, né, considerei que pode ser que eu perdi a chave no meio do caminho, não lembrava, eu lembrava de ter posto a chave no chão para fazer os exercícios, não lembrava de não ter feito isso, mas por via das dúvidas, né, lá vou eu. Aí eu tô andando, procurando, né, a chave, procurando pra lá e procuro pra cá, e de repente eu vejo uma espécie de clarão, assim, no meio da floresta, assim, que luz diferente, né, de final de tarde, mas uma espécie de luz mais mágica. Tinha uma certa magia em relação àquela luz ali, e eu fiquei bem curiosa. E estava uma tarde tão bonita, assim, o sol se pondo, mas ainda aquele final de tarde mágico, sabe? Eu acho que era uma hora Z ali, né. Aí eu resolvi checar o que que era aquela luz e fui me aproximando e o clarão foi aumentando e eu passei pela luz. Naquilo que eu passei pela luz, eu percebi que os barulhos da floresta pararam completamente e eu falei: "Opa, tem alguma coisa diferente aqui". E comecei a prestar atenção. E então peguei meu celular e comecei a gravar, seja lá o que estava acontecendo. E comecei a perceber que tinha algumas luzinhas no ar. Tinha umas luzinhas aqui, umas luzinhas ali, e eu comecei a gravar aquilo. Não sabia o que era, sabia que era uma presença diferente, mas não sabia o que era. E o fato de parece que o fato de parecer que o tempo tinha parado ali, e de fato tinha parado. Parece que parou o tempo. E eu estava num outro lugar. Eu falei: "Opa, eu estou num outro lugar, eu estou numa outra vibração. Seja o que for isso aqui, eu estou numa outra vibração". E aí eu comecei a perceber que tinha 2 pessoas subindo o morro. Estavam subindo o morro e conversando, eram 2 mulheres, e elas foram subindo, e eu achei que elas iam me ver, então eu fiquei parada ali na frente do caminho, e elas foram andando ali perto e passaram por mim como se eu não estivesse ali. E eu falei: "Opa".
eu acho que eu tô invisível, eu tô numa outra frequência aqui. E inclusive eu percebi que a voz delas era mais estava mais um eco, parecia mais lento, tudo parecia mais lento. Então eu senti que mas eu me senti bem. Falei: "Não, isso aqui tá interessante". Não tive medo nem nada, não tinha nenhuma sensação de medo, né. E aí eu fui ficando ali pensando assim: "Não, eles estão querendo que eu filme, que eu veja certas coisas que eu não tinha visto antes". Aí eu fiz isso, eu filmei e depois resolvi, na sair dali, que eu tinha que achar minha chave para ir embora, seja o que foi aquela experiência, eu agradeci lá e resolvi sair. Aí eu assim que eu me afastei do lugar e olhei para o chão, estava a chave lá, então eu sabia que aquilo foi proposital. Bom, desci, peguei meu carro, fui viver minha vida, peguei o carro e fui embora, né. Aí quando eu cheguei em casa, eu ficava vendo as filmagens, mas não via nada, eu só via o que eu tinha filmado, não tinha parecia que não tinha nenhum movimento e tinha alguma coisa nas luzes, mas eu não sabia bem o que era, eu só via as luzes, mas eu não sabia o que que era aquilo. Então me ocorreu que, pra eu entender o que é, eu tenho que, eh, né, desacelerar o vídeo ao máximo e parar nas pontas onde eu consigo ver algo. Então, da primeira, daquela que o bicho passava correndo, eu desacelerei ao máximo e eu via que tinha uma sombra passando, uma sombra de um elemento pequeno, deveria ter uns 10 centímetros mais ou menos. Parecia ser algo realmente de uma outra dimensão, porque ele tinha uma característica etérica nele, mas apareceu no celular, no vídeo do celular. Quer dizer, o celular tem a capacidade de captar certas frequências que se densificam um pouco da segunda dimensão para a terceira dimensão, quando eles querem que você os veja. Então foi isso que aconteceu. Eu não consegui ver a forma, mas eu vi que era meio humanoide. E a outra, quando eu fiz das luzes, eu percebi que ele também era humanoide, eu aumentei ao máximo e fui olhar. Era humanoide, só que tinha, asinhas, como se fossem insetos. E, só que entendi que elas estavam naquele formato, se aparecendo para mim naquele formato, mas não quer dizer que elas são daquele formato, né. Então eu fiquei tão interessada naquele assunto que eu fui pesquisar sobre os elementais, e comecei a tirar foto, e comecei a investigar, e pesquisei, e comecei a observar que tinha elemental em todos os lugares. Mas você tem que conseguir ver, e quando eu filmava, eu via. Quando eu via filmagem de outras pessoas, eu também via. Mas quando as pessoas viam as minhas filmagens, elas não viam. Então, na verdade, não é a filmagem, era eu que via. Agora, conforme eu vou indicando e mostrando para as pessoas, algumas começam a ver. Falou: "Olha, tem elemental aqui, tem formato humanoide aqui nessa nuvem, tem formato humanoide aqui nessa pedra, na água", em tudo. Eu comecei a pesquisar em tudo quanto é lugar, inclusive no nosso próprio corpo. Tirei fotos dos meus dedos, ampliei, e eis que havia ali também elementais. Então, da mesma maneira que nós somos cobertos por bactérias e água, né, praticamente, nós somos muito pouco carbono, e aí é só carbono, água e bactéria, a bactéria é o carbono, né. Então, dentro da bactéria também tem os elementais. Tudo que você checa, até eu peguei uma foto de um óvulo e ampliei, ampliei. Havia elementais no óvulo, havia elementais no espermatozoide, havia elementais no óvulo gerado. Os elementais são os construtores da vida, eles estão mantendo a estrutura funcionando. Então, e aí eu fui pesquisar e descobri que existem verdadeiras colônias deles. Só que como eles estão numa outra dimensão e eles estão num outro tempo, numa outra frequência, para nós, ou eles não aparecem, ou eles são muito rápidos, ou eles são muito lentos. Nas pedras, você só vê um rosto parado nas folhas, mas se você tirar outra foto de uma outra num outro momento, aquele rosto já virou de posição. Tirei foto de uma mandioca, né, uma mandioca que eu estava cozinhando, resolvi tirar a foto. Quando eu olhei a casca da mandioca,
eu ampliei e vi que lá tinha uma figura de um senhor, um elemental com uma enxada. Então eu percebi, por exemplo, na folha, eu percebi que tinha os elementais tomam forma dos bichinhos que ficavam por ali. Então a forma que eles tomam é a forma que eles veem no mundo exterior para refletir, ou é o como nós os vemos e podemos os interpretar.